Senhor presidente, os demais colegas vereadores, as pessoas que hoje ocupam as galerias desta casa e os internautas, nosso boa noite. Senhor Renato, boa noite, pessoal também do SAI, da Defesa Civil, nosso boa noite. Renato, eu queria entender por que tem essa mistura de esgoto com água fluvial. Não tem jeito de separar isso porque na audiência pública que foi realizada aqui no início de janeiro, uma das maiores revoltas da comunidade que esteve nessa casa é de ver o esgoto voltando dentro das suas residências. Por que isso ocorre? Ô Cirlei, na verdade, é justamente isso que a gente está tentando propor para poder fazer, né? Porque o que acontece? Quando lá a gente tem esse parênteses, que lá tem muitas casas que elas são abaixo do nível da rua. Então, por exemplo, se você tem a rua aqui, se a casa está abaixo, o que é o certo? Água de telhado, água de servidão, ela ir para a drenagem pluvial, e aí a drenagem pluvial ela vai para o rio, córrego, lago, né? Como lá a gente não tem esse nível, a rua está aqui, a casa está aqui, então, por exemplo, essa água de telhado, água de servidão, por exemplo, às vezes a pessoa lava o quintal, a horta, ele acaba indo para a rede de esgoto, né? Então, é justamente essa proposta que a gente queria, porque se a gente estivesse trabalhando com níveis, uma rua que não tivesse problema com nível, era fácil solucionar, né? Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes e boa noite a quem, de forma remota, nos assiste e nos ouve, né? Complementando o que o Renato bem disse, o problema da Geraldo Pereira é um problema estrutural. E, em razão da inexistência da rede de drenagem pluvial, toda a água de chuva, toda a água que precipita ali naquelas residências, foram canalizadas e direcionadas pelos moradores para dentro da rede de esgoto. A rede de esgoto ela não foi projetada para comportar água pluvial em rede de esgoto. Ela não foi e nem deve ser projetada para isso. E aí acontece que em chuvas de médias a altas intensidades, os pontos baixos extravasam e vazam o esgoto mesmo. Só a título de comparação, para quem não entende do que eu estou dizendo, é como se você pegar o trânsito da Via Expressa e jogar dentro da Maracanã. Não vai comportar. Entendeu? E aí vem o pior, extravasão e vazamento de esgoto. Essa sua informação é muito relevante, porque o próprio estatuto, né, do SAAI, as normas da autarquia, proíbe jogar essa água. Isso tem ocorrido dos próprios moradores dessa região ou de outras regiões ali que estão influenciando lá. E o que o SAAI tem feito para tentar aumentar a fiscalização para evitar que esse problema ocorra? Olha, antes de 2020, antes da operação da ET, a coleta de esgoto, digamos assim, era mais simples. Por quê? Você coletava o esgoto daquela localidade, daquele bairro, e escoava ele, direcionava ao curso d'água, ao córrego mais próximo. Hoje não acontece isso. Hoje ele é transportado vamos contar aí, 97% do esgoto da cidade é transportado até a ET. E aí, essa contribuição de água pluvial, ela está muito alta em toda a cidade. E nós tomamos o conhecimento da proporção dessa água pluvial somente com a operação da ET. Porque, como eu disse antes, era captado, lançado no córrego. Digamos assim, a gente não tinha esse controle dessa vazão. Hoje, a gente faz isso 24 horas por dia. Então, o SAAI está trabalhando já nessas, a gente chama de contribuição irregular, que esse lançamento de água pluvial na rede de esgoto é irregular, e o SAAI atua visitando com fiscais de casa a casa, e constatada a irregularidade, o SAAI notifica
ao morador, dá a ele um prazo que eu não, de cabeça agora eu não me recordo qual o prazo que ele tem para sanar essa irregularidade, e depois volta novamente para fazer uma nova fiscalização. Na Geraldo Pereira, só complementando, digamos assim, o SAI é até omisso nessa situação, tendo em vista que a autarquia tem que ter empatia ali, porque não tem outro canal de escoamento da água pluvial. Se o SAI, a autarquia, consegue resolver esse problema de extravasamento de esgoto, a gente vai de casa a casa e tapa todas as entradas de água pluvial. Só que eu acho que o problema que hoje é grave vai se tornar muito mais grave ainda. Porque qualquer água que precipitar, ou que lavar ali, qualquer copo d'água que precipitar, que cair ali dentro daquela propriedade, ele não vai ter para onde escoar, não vai ter para onde sair. Essa questão de jogar água dentro do esgoto é uma questão séria. Eu acho que precisa ser intensificado pelo SAAI, você já explanou o que tem sido feito, mas às vezes fazer mais campanha de conscientização, que às vezes o morador que joga ali, ele não é prejudicado, mas ele está prejudicando um vizinho, ou uma pessoa daqui 500, um quilômetro distante, ele está prejudicando a coletividade. E nesse período de chuva a gente tem visto que isso tem ocorrido muito. Um próprio exemplo ali, até tinha passado por Roma, em frente lá ao armazém CCPR, no bueiro lá, é uma chuva um pouco mais forte, o bueiro estufa para cima, sai na água, prova que lá não tem só água de esgoto. Lá perto da minha casa também, na Valquíria Fernal Lobato, no final lá, dá uma chuva mais forte, o tampão do esgoto é retirado para fora, que mostra que tem para cima alguém julgando, ou várias pessoas encanando as suas águas. Então, isso precisa ser combatido e fiscalizado. Mas gostaria de deixar aqui registrado, eu estive como presidente da Comissão de Obras, foi uma sugestão do vereador André, e esteve também presente a Lorena, e esse vereador, junto com o vice-prefeito, com a prefeita Cristina, com o Renato, e o Renato nos mencionou que estaria sendo feito esses 3 estudos para a prefeita definir qual que foi. E nessa reunião a prefeita deu a palavra dela que é uma obra que tem um custo elevado, mas que era um compromisso dela estar alocando recursos para que a obra fosse feita dentro da questão do orçamentário do município e logo que tivesse também os projetos em estudo. E aí, Renato, já tem uma previsão de quando esses estudos serão entregues à prefeita, ou já foi entregue à prefeita, para que essa questão possa começar a sair também do papel e entrar na prática? Uhum. Na verdade, essa primeira... o que a gente faz lá? A gente pega a demanda, né? Então, são feitos vários projetos, plano altimétrico, geometria, e por aí vai. Então, aquela primeira opção de gravidade, a gente fez ele inteiro, né? A gente pegou os níveis lá, fiz a planilha orçamentária, né? Não ficou uma obra barata, ela está em torno aí de 500 a 600 mil, se fosse por gravidade, mas não tem uma eficácia garantida, né? Porque devido ao desnível que eu já expliquei ali, por isso que eu queria até ter mostrado a imagem, porque é mais fácil do pessoal visualizar, a gente sai com a tubulação muito embaixo, no leito do córrego mesmo. Então, corre o risco de, numa cheia não tão alta, talvez piorar a situação, que é ela voltando para o extravasor, né? A segunda opção, que seria a estação elevatória, ela é o mesmo serviço da drenagem, porém a drenagem da Maracanã eu posso sair com ela mais elevado, né? Porque como vai bombear, eu não preciso de desnível, mas as outras vamos dizer assim, os outros ramais, eles precisam existir. E a tubulação é em ferro fundido, né? Porque como ela trabalha com pressão, então também nós fizemos o custo aproximado, deu 1.300.000 e alguma coisa, né?
O que falta realmente é aprofundar nessa terceira opção, aí já não é um trabalho só nosso, porque, por exemplo, a gente precisa cadastrar as famílias, né? Lá tem lotes que tem mais de uma casa no lote, até para ver essa questão. Depois eu vou passar a palavra para o Breno, porque em outras cidades teve essa questão da relocação, porque aí, se você fazer uma infraestrutura que te dê as condições de fazer tudo, aí você tem uma obra com 100% de eficácia, né? Então, assim, aí a gente está caminhando já para esse terceiro estágio, né, para poder passar para ela tudo e aí para ela ver a questão. Inclusive, vou passar para o Breno, que a gente até já mandou uma documentação para a Defesa Civil, né, através do S2ID, e contemplando a rua lá também. Pessoal, boa noite. Quero cumprimentar todo mundo aqui presente. Senhores autoridades, senhor presidente, administração, SAI. Esse problema lá na Geraldo Pereira é um problema antigo, não é de hoje que acontece isso, mas de um tempo para cá ela vem piorando, né? Prédios foram construídos ali, então, igual foi falado, esmagou ali aquelas casas, estrangulou. Então, o que já era um problema sempre foi e parece que está se agravando. Né, de 2017, desde quando eu entrei, a gente pontuou algumas obras na cidade, né, obras que iam beneficiar, né, essa parte de enchente, que toda vez dava dor de cabeça para nós. Então, desde 2018, trabalhos foram feitos para minimizar esse problema. E só agora, em dezembro, chegou a Geraldo Pereira para nós. Né, a gente foi lá na Azul e o Laranja e está fazendo uma obra boa lá, que vai surtir efeito. A gente foi na São Cristóvão, que veio verba da Defesa Civil para a gente fazer aquela contenção. Assim como a gente pontuou ali a rua Francisco Barreto, né, que veio funcionando. Então, a gente, em 2018 até dezembro, a gente pontuou algumas obras e vem sendo executado. Breno, essa... só para relembrar que não... Isso, eu estou chegando a Geraldo Pereira agora. Essa demanda não chegou agora, mas tem requerimento, ofício, todo problema que tem lá, nós mandamos ofício pedindo para que pudesse providenciar. Pois é, mas para tomar providência, senhor presidente, não é da noite para o dia, porque precisa de projeto. E é difícil. Quantas vezes você já foi lá nos problemas de chuva? Isso, eu fui lá todo ano. Quantos anos? 3 anos, 4 anos que eu estou lá. Então, todo ano tem, mas só agora ela veio à tona. Né? Podia ter vindo à tona o ano passado, concordo, mas só agora a gente entrou nos planos da administração. E a prefeita, a gente tem que esperar que, como ela falou que vai tomar providência, que ela entrou nos planos, né, da administração, como fez com a Azul e Laranja, como fez com a São Cristóvão, a gente espera que ali tem sim que ser feito um projeto. Eu entendo que é difícil, eu já levei topógrafo no local, igual o Renato falou que tem 3 projetos, é só um, né, que é 100% de eficácia, os outros não estão 100%, igual você falou, a gravidade vai atrapalhar, então corre o risco de gastar um dinheiro e não funcionar, então isso é sério. Enfim, eu coloquei, como decretou a situação de emergência, eu coloquei a rua Geraldo Pereira no meu sistema integrado com o Estado, e com essa situação, né, a gente teve vários casos aqui na cidade, e essa rua Geraldo Pereira foi um dos nossos casos, é um caso sério, ao ponto de eu também pegar outras informações. Foi aí que eu fiquei sabendo da cidade de Três Corações, que tem um caso parecido com esse. Vamos supor que lá em Três Corações tem uma rua Geraldo Pereira e toda vez que chove retorna a água pluvial com esgoto. A Defesa Civil de Três Corações acionou o Estado e o Estado começou a tramitar para mandar uma verba para a Defesa Civil de Três Corações, onde a Defesa Civil vai desapropriar os moradores ali e apropriar em outro local,
e ali fazer a obra. Então, existe essa possibilidade, né, do Estado reconhecer a gravidade da situação e sim mandar a verba para a gente construir e desabrigar. Mas aí, como eu já pesquisei e sondei, não são todas as famílias que querem sair do local. Tem gente ali que cresceu ali, é herança, então eles têm medo, receio de sair. Então isso é uma coisa delicada, que tem que ser trabalhada, não é fácil, não é da noite para o dia. Então a gente tem que ir com calma para fazer a coisa certa, mais certa possível. Terminando. Eu penso que cada vereador é o mínimo de... Estou finalizando. porque tem outros vereadores, viu? É só com relação também, durante a reunião, nessa reunião que a gente teve com a prefeita, não tinha nenhum representante do SAAI. Mas fica aqui também uma sugestão que esse vereador repassou, para que as contas de água desse período lá, desses moradores, elas tivessem um desconto ou até fossem zeradas. Por quê? Esses moradores tiveram que gastar uma quantidade grande de água para fazer a limpeza devido a essa questão da volta dos esgotos. Eu acho que essa seria, pelo menos, não é resolver, mas pelo menos uma solidariedade com aqueles moradores por parte da autarquia, Romer. Se o SAAI tiver meios legais para fazer isso, olhasse isso com carinho. E finalizando, presidente, eu só lamento que no dia que teve audiência pública aqui, ninguém do poder público, com exceção dessa casa dos vereadores, compareceu a essa casa. Eu acho que nós que estamos quem está na administração pública, quando marcar uma audiência pública nessa casa, vim aqui ouvir os moradores querem apenas, às vezes, ouvir uma resposta, ouvir também o clamor, porque vocês estariam solidarizando com eles. Essa é só uma indignação que eu fiquei, que no dia da audiência pública, vários vereadores aqui presentes, mas por parte da administração pública, não compareceu nenhum. Até que teve a brilhante ideia do André de sugerir a reunião lá com a prefeita, avançou bastante, mas fica aqui, então, essa observação, que nas próximas audiências públicas que essa casa for fazer, para que a administração compareça, porque aí está contribuindo, está sendo solidário com os problemas que forem discutidos aqui nessas audiências públicas. Presidente, eu agradeço, desculpe o excesso aqui pelo tempo. Acompanhe o trabalho do vereador Cirlei Clécio em www.cirleiclécio.com.br e também nas suas redes sociais.